Bom, nós estamos estudando o Evangelho de João, então se você quiser abrir a sua Bíblia, você pode fazê-lo agora. A carta de João, o Evangelho de João, na verdade, carta de João, não se usa deste Evangelho chamá-lo assim. Evangelho de João, capítulo 6. Talvez um dos milagres mais conhecidos e um dos mais importantes de Jesus. É interessante que a gente vai lendo, se você já leu os evangelhos, você vai ver que, por exemplo, Mateus fala algumas coisas que Marcos não fala, e que Marcos fala algumas coisas que Mateus e João não falam, e Lucas fala algumas coisas que os outros também não falam, enfim. Quando você lê os evangelhos, você percebe que cada um deles tem um enfoque, tem um alvo, um propósito. É como quando tem um acidente de trânsito, ou quando você testemunha algum crime, alguma coisa, que se chama as testemunhas, né? E cada uma das testemunhas vai dar um ângulo diferente de visão acerca do fato, do acontecimento. Então, uma testemunha é mais emocional, vai olhar para as pessoas que estavam ensanguentadas. Outra testemunha é mais racional, então ele vai olhar para o carro que bateu em outros 3. E outra testemunha é mais dispersa, avoada, vai falar: eu não vi nem as pessoas nem o carro, eu só ouvi o barulho. E quando você pega uma cena com várias pessoas presenciando essa cena, obviamente, cada um vai ter uma percepção diferente daquela cena. E isso acontece com os evangelhos, é por isso que os evangelhos são diferentes. Todos eles falam do mesmo personagem, de Jesus, mas cada evangelho está dando uma visão diferente acerca de Jesus. Por exemplo, Mateus quer enfatizar Jesus como o rei dos judeus, aquele que veio para estabelecer o reino. Então, ele tem toda uma linguagem real, ele é apresentado como se fosse uma procissão real. O livro de Marcos quer apresentar Jesus como alguém poderoso. Então, no livro de Marcos, parece um caminhão desgovernado ladeira abaixo, sem freio. É um milagre atrás do outro. Jesus foi e curou, expulsou o demônio, saiu dali, fez o cego ver, aquela coisa a 1.000 por hora, não tem contexto, não tem nada. É só milagre, 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 poder. Porque ele quer enfatizar esse Jesus agindo com poder na história e na vida dos homens. Lucas, por sinal, já quer mostrar Jesus como ser humano. Então ele começa lá o nascimento de Jesus, o sofrimento de Jesus, a tentação no deserto. Ele enfatiza o choro de Jesus, quando morre um amigo, quando ele vê a cidade no pecado, enfim. Cada um dos evangelistas tem um propósito diferente acerca de nos ensinar quem é Jesus. João, nós já vimos aqui, tem o propósito de nos mostrar que Jesus é Deus. Mas é interessante que quando nós olhamos os evangelhos, os 4 evangelhos, isso é raro acontecer, narram essa passagem. Os 4 evangelhos. E a narrativa deles é muito parecida. Pouquíssimas diferenças. Isso nos dá alguma conotação importante para essa passagem. Essa é uma passagem importante e fundamental para entendermos a vida de Jesus. Então, antes da gente ler o texto, vamos tentar olhar o que os evangelhos falam dessa passagem que João não fala. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ligar aqui, né? Precisa ligar. Não está indo não. Agora foi. Então, por exemplo, livro Mateus, o Evangelho de Mateus. O que ele fala dessa passagem que nós vamos ler daqui a pouco, que João não fala? Por exemplo, Mateus. Opa, travou de novo. Aí, agora foi. Por exemplo, Mateus nos acrescenta a informação de que Jesus fez uma série de curas antes da multiplicação dos pães. Então Mateus vai falar que antes de multiplicar os pães, Jesus andou por todas as cidades da região ali, fazendo um monte de milagre. João não fala disso.
Mateus enfatiza que Jesus fez isso. Mateus coloca o evento no fim da tarde. João não fala que hora que foi. Mas Mateus fala que foi lá na tardezinha, já estava se pondo o sol ali, fim da tarde. Está ruim, né? Por que agora começou a funcionar aqui? Mateus afirma que os discípulos pediram para Jesus, para que Jesus dispensasse a multidão para que fossem à cidade comprar comida. João não fala isso. O Mateus fala, manda esse pessoal embora, pegar aí dinheiro, sair pelas cidades vizinhas aí, manda eles comprarem comida. Não é? Tá ficando o final do dia. João não fala nada disso. Mateus fala que Jesus, quando deu graças, quando ele orou para multiplicar os pães, ele olhou para o céu. Olhou para o céu. Mostrando a fonte da onde vinha o poder para multiplicar os pães. Vinha do Senhor, do Pai do céu. O João não faz nada disso. Vai guardando essas informações que elas nos servem bastante. Acrescenta que, enfatiza que Jesus deu os cestos com comida para que os discípulos distribuíssem para a multidão. Então Mateus fala que Jesus multiplicou os pães, chamou os discípulos e olha, pega cada um cesto aqui e vão distribuir para as pessoas. João não fala isso, né? Não dá essa informação para a gente. Mateus acrescenta a informação detalhada, apenas deduzida em João, sem contar mulheres e crianças. Então ele fala, João só fala assim, tinham 5.000 seres humanos ali, 5.000 homens, né? Aí João já dá uma informação a mais, eram 5.000 homens, só os homens, sem contar mulheres e crianças. Então provavelmente era aí 10, 15, 20 mil pessoas. Era a galera, né? O que mais que a gente tem nos outros evangelhos? Marcos, por exemplo, acrescenta a informação de que os participantes, né, dos sinais que Jesus fizera e do relatório dele de sua primeira saída missionária. E de 2 em 2, né, de 2 em 2, onde eles expulsaram demônios e curaram doentes, ungindo com óleo. Então eles falam que não foi só Jesus durante aquele dia inteiro que fez milagre. Lá de manhãzinha, no começo do dia, Jesus chamou os 12, separou eles de 2 em 2 e falou, vão vocês para as cidades pregar o evangelho também. E Jesus foi fazer milagre num canto e os apóstolos foram de 2 em 2, cada um para uma cidade, e eles passaram o dia inteiro ensinando as pessoas e fazendo milagres. Então os apóstolos também fizeram um monte de cura nesse dia aí da multiplicação dos pães. Também nos dá a localização, né, que João não dá. João só fala, ele cruzou o mar e pronto, não fala nada. Marcos fala, olha onde eles estavam. Eles falam, eles estavam na região, essas ações aconteceram nas cidades da região da Galileia. Quais são essas cidades? Cafarnaum, Genezaré, Arbelá, Betmaús, Tiberíades, Tabga, Corazim, Caná, Betsaida e Nazaré. São essas cidades aí. Então, de 2 em 2, eles foram para essas cidades, Jesus foi para um outro lugar, talvez sozinho, e eles passaram o dia inteiro, de manhã até o fim do dia, pregando o evangelho e fazendo milagres. Então, os caras estavam bem cansados, né? Então ele afirma que os apóstolos estavam com fome, pois durante todo o dia não puderam comer pelo excesso de gente que atenderam. Tanto Jesus quanto os apóstolos, isso é Marcos que fala para a gente, ficaram o dia inteiro fazendo milagre, aconselhando pessoas, fazendo curas, fazendo coisas, ajudando gente, falando do evangelho, e eles trabalharam tanto o dia inteiro que eles não tinham parado para comer, não tinha dado tempo para almoçar, não é? Depois o que o Marcos nos fala? Que Jesus se retira para que os apóstolos descansem um pouco. Eles chegam e falam, Jesus, nós estamos com fome, estamos cansados. Aí Jesus fala, não, então vamos sair daqui, vamos sair da muvuca. Então eles se encontraram em algum lugar ali no finzinho da tarde, entraram no barco e o propósito era descansar, vamos sair da muvuca. E foram, né? O que eles apontam também?
eles apontam, o Marcos, por exemplo, aponta que o motivo de Jesus ter ajudado essa multidão, mesmo depois de um dia todo desse cansado e tal, é porque ele teve compaixão, porque eles eram como ovelhas sem pastor. Jesus olhou para eles e se compadeceu deles. Isso nos faz lembrar que Marcos provavelmente estava com um texto na cabeça. Qual o texto que era? Que texto que Marcos tinha na cabeça? Quando ele fala assim, Jesus olhou para eles, ficou triste, se compadeceu, se colocou no lugar deles, né, daquela multidão. E Jesus então disse, a minha compaixão, a minha tristeza é que eles vivem como ovelhas que não têm pastor. Quando você lembra dessa frase, ovelhas que não têm pastor, de que texto da Bíblia você lembra? É do Antigo Testamento. Lembra que não tinha Novo Testamento para lembrar. Isaías, mas eu também lembro do Salmo número 23. O Senhor é o meu pastor. Agora, aqueles que têm o Senhor como pastor, o que acontece com eles? Nada faltará. Mas aquelas pessoas, Jesus olhou para eles e viu que eles estavam famintos, tanto de alma quanto de barriga. Foi por isso que Jesus se compadeceu deles, porque eles não tinham a presença de Deus, eles não tinham um pastor. Olha lá. Bom, indica que além das curas de Jesus, teve um tempo de ensino na multidão. Então Jesus naquele dia não só fez curas, mas ele também pregou, ensinou, passou tempos ali ensinando as pessoas. Mostra que os apóstolos afirmam que seria necessário 200 denários para alimentar a multidão, e eles questionam se deveriam gastar do dinheiro todo para isso. O que parece indicar que eles tinham dinheiro. Então quando Jesus vê aquela multidão, se compadece dela, aí os apóstolos falam assim, Jesus, para dar comida para essa galera toda, precisa de 200 denários. João só fala isso. Mas o apóstolo Marcos diz para a gente o seguinte, dá a entender que eles estavam com o dinheiro no bolso, pensa bem, ó, os caras com o dinheiro no bolso, cansado e de barriga vazia. O que eles queriam? Gastar o dinheiro para bater o rango. E aí Jesus fala, vamos dar comida para essa galera. Aí eles olham para o bolso e falam, Jesus, não, meu, isso aí para dar comida para todo mundo é 200 denários, meu, vai acabar com a nossa grana e nós vamos comer o quê? Então, Marcos nos mostra que eles estavam preocupados consigo mesmo, com encher a sua própria barriga, não é? O que mais que Marcos nos mostra? Que Jesus pediu que as pessoas sentassem de grupos de 50 e 100 pessoas. No texto de João só fala assim, Jesus pediu para eles sentarem. Agora Marcos e Lucas falam para a gente, não, foram 50 e 50. Faz o rodinha de 50 e 50 aí, ou de 100. Né? Separou em grupos. Lucas acrescenta mais algumas coisas. Lucas já não fala que foi só na região da Galileia. Lucas fala para a gente que o local preciso do acontecimento foi perto da cidade de Betsaida. Botei Betsaida 2 vezes ali. Então, foi perto da cidade de Betsaida. Já nós vamos ver isso aí no mapa. Lucas também aponta o contexto do ensino de Jesus. Lucas fala que quando Jesus, durante aquele dia todo, ele pregou sobre o reino de Deus. Agora, o que é o reino de Deus? Para entender essa passagem e o que Jesus queria ensinar com ela, a gente tem que saber o que é o reino de Deus. O reino de Deus tem a ver, hoje, para aquele povo, naquela época ali, a pregação que Jesus estava fazendo, tinha a ver com Jesus ser o rei, literalmente, expulsar o Império Romano, entrar em guerra com o Império Romano, expulsar o Império Romano, tirar o Império Romano, Jesus tomar com o exército a cidade de Jerusalém e virar o governador político de Israel. É sobre isso que é o reino de Deus? Ele instaurar o reino de Jesus. Ele é o rei assim? É disso? Não. Jesus estava falando de um reino que, óbvio, no final vai chegar a isso. Mas naquele tempo, Jesus estava falando de um reino dos corações. O dia inteiro, Jesus estava ensinando para aquelas pessoas
E aquele povo estava ouvindo, e os apóstolos estavam ouvindo, e o assunto daquele dia foi o seguinte: Deus tem que ser o rei do seu coração. Você tem que tirar a sua vontade, o seu eu, os seus planos, os seus projetos do trono do seu coração. Você tem que depor esse rei malévolo, pecaminoso, que domina o seu coração, chamado eu. E você tem que colocar Jesus como rei do seu coração. E a sua vida agora tem que ser determinada não pela sua vontade, não pelos seus projetos, não pelos seus planos, não pelo seu eu, mas por Jesus. Agora você tem que fazer a vontade dele. Você tem que seguir na sua vida os planos dele. Você tem que ser submisso à autoridade dele. E tudo o que você faz tem que ser dirigido por ele. Esse é o reino de Deus. Ele é o rei da sua vida, do seu coração, da sua alma. E aí ele que governa você. Jesus passou o dia inteiro ensinando aquilo. Agora vê o contraste. Jesus passou o dia inteiro ensinando sobre o reino de Deus, mas na hora que os apóstolos, os 12, deveriam aplicar o reino de Deus, quer dizer, fazer a vontade de Jesus, o que eles estavam fazendo? Dar comida para essa multidão? Não, eu não quero. Eu estou com fome. Gastar o meu dinheiro, 200 denários, com essa galera aí? Não quero isso não. Percebe o contraste do evangelho? Jesus o dia inteiro, de manhã até de noite, ensinando: olha, façam a vontade de Deus. Chega lá no fim do dia, fim da tarde, e esses apóstolos já tinham eles próprios feitos durante o dia inteiro curas, milagres, visto cego andar, cego ver, coxo andar, mudo falar, surdo ouvir. Eles tinham passado o dia inteiro curando gente. Então eles tinham já passado o dia inteiro vendo o poder do reino de Deus. Mas quando chega na hora deles obedecerem o reino de Deus, o que eles fazem? Não quero. Lucas também descreve o questionamento dos apóstolos, né? A menos que compremos alimento para essa multidão toda. Eles falam assim: Jesus, você está louco? A gente vai gastar o nosso dinheiro do mês inteiro para dar comida para essa galera? Não dá, é muita gente, não é? Então olha só que interessante. Então, só para você ter uma noção aí, não é? Esse aqui é o Mar da Galileia. Na verdade é um lago, né? Só que eles chamam de mar. Na verdade ele é bem grande. Mas, você pegar, só para você ter uma noção de distância, 3 horas de carro você dá a volta toda assim, ó. Dá menos, né, Arit? É 1h30, 1h40 de carro. Você dá a volta todinha. Vai embora. E os discípulos estavam concentrados nessa região aqui, ó. Tiberias, ou Tibérias, Magdala, Genezaré, Cafarnaum, Corazim, Caná da Galileia. Aqui tem uma outra pequenininha que não está aqui no mapa, Tábga, e aqui tem a Betsaida. E aí o texto nos informa que o que aconteceu aqui, né? Pertinho de Betsaida. Então eles passaram o dia inteiro andando essa região, pregando, fazendo cura, milagre. Aí no fim do dia, cansados, eles falaram: não, vamos sair daqui. Pegaram um barquinho, atravessaram de barquinho para cá e ficaram aqui na região montanhosa, essas montanhas que tem aqui, da região de Betsaida. Cansados, exaustos. A multidão soube, olhou e falou: eles estão indo para o outro lado. Aí a galera foi juntando de cidade em cidade, fazendo grupo e saindo a pé, em caravana. Foram seguindo a pé e deram a volta e encontraram eles lá do outro lado. Quando eles chegaram para o descanso, tinha uma multidão de quase 15 mil pessoas lá. Só para você ter ideia aí, essa aqui é um desenho, né, que é uma réplica de mais ou menos como que era a cidade de Betsaida.
Betsaida era uma cidade grande, tinha sido no passado, na época do rei Davi, uma das principais cidades da região, uma cidade muito rica, murada, com fortificações. Era um ponto comercial muito importante, que foi destruído e retomado na época dos gregos e tal, mas Herodes o Grande tinha colocado Betsaida de novo na cena. É importante tudo isso, presta atenção. O nome da cidade de Betsaida era Casa de Pesca. Casa de pesca. 4 dos discípulos de Jesus tinham vindo de lá: Filipe, Tiago, André e o próprio João, o evangelista, e Pedro, 5. 5 discípulos de Jesus tinham nascido na casa de pesca, na cidade de Betsaida. Bet é casa, Saidá, pesca, pescaria. Então Betsaida, casa do pescador, a cidade do pescador. Jesus chamou esses caras para ser o quê? Pescadores de homens. Aí Jesus cruza o mar, vai para o lugar chamado o lugar do pescador, junto com os pescadores de homens, e aparece um cardume de 15 mil peixes. E eles falam assim: a gente não quer pescar ninguém, a gente quer encher a barriga. O texto está nos mostrando vários contrastes interessantes aí. Bom, essa é a região montanhosa. Provavelmente foi numa dessas montanhas aqui que eles subiram, não é? O texto fala que tinha capim lá, então provavelmente era um lugar assim, ó, com capim rasteirinho, a graminha, e Jesus fala para a galera sentar lá, não é? E ali acontece o milagre. Bom, agora vamos ler o texto? Visto todo o contexto, agora a gente olha para o texto de João. Algum tempo depois que Jesus sai de Jerusalém e tem aquelas discussões que nós já estudamos com os fariseus, Jesus partiu para uma outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava perto a festa da Páscoa. Levantando os olhos e vendo grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde nós compraremos comida para toda essa gente? E fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedacinho. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: olha, aqui tem um rapazinho que tem uma cesta com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mande o povo se assentar. E havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu entre aqueles que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois que viram esses sinais miraculosos que Jesus realizou, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo disso, sabendo Jesus que eles pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se sozinho para o monte. Está aí a narrativa de João. A narrativa de João nos traz algumas perspectivas interessantes
e algumas coisas interessantes sobre o que essa história tem a ver conosco. A primeira coisa interessante que eu noto é a fala dos dois discípulos. Os dois caras eram daquela região. Então eles conheciam a distância das cidades, sabia quanto tempo dava para uma cidade para outra a pé, quanto que era. Eles sabiam o preço do pão, sabiam o preço do peixe, tinham todas as informações da região. Jesus se aproxima de um deles, Filipe, cara que manjava tudo daquele lugar, e fala para Filipe o seguinte: olha, onde é que a gente vai aqui nessa região que a gente possa comprar comida para essa galera? Filipe sabia tudo daquela região. Então ele fala: peraí, 6 horas da tarde, sol se pondo, daqui para tal cidade dá 20 quilômetros, para aquela outra dá 30, 3 horas andando, tal, chega lá, 5 mil homens, ele está acostumado a contar só os homens, porque era uma sociedade patriarcal, não porque era uma sociedade machista, mas porque era uma sociedade que o patriarca da família era o mais importante, mas enfim. Aí começa a contar, 5 mil vezes 5 vezes 3, o pão custando tanto, tal, pipipi, olhou para o bolso, tirou aqui, 200 denários, tenho no bolso, cálculo, Jesus, não tem como. Essa hora, distância que nós estamos no lugar ermo que estamos, esse tanto de gente, o dinheiro que a gente tem e o preço do pão lá na padaria, se a gente fizer isso aí, nós vamos desperdiçar tempo, vamos desperdiçar dinheiro, porque com 200 denários não dá para comprar nada. O outro discípulo de Jesus, e tem alguns comentaristas falam que ele fala isso constrangido, outros falam que ele fala isso tipo meio que já tirando um sarro. Ele chega e fala: André, irmão de Simão, já chega e fala assim: ô Jesus, já que quer dar comida para essa galera aí, tem um menininho aqui, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas ele fala num tom de desprezo. E tipo assim, isso é pergunta que se faz a essa hora do dia? Com tanta gente envolvida, a gente está de barriga vazia, esperando comer, saímos de lá do outro lado já para vir para cá para descansar. E você ainda vem me compadecer dessa galera aí? Não é? Tem 5 pães e 2 peixes. Tem uma frase muito interessante que eu li, do Wiersbe, que diz o seguinte: como a grande maioria dos seres humanos, aqueles galileus, essa galera toda que estava seguindo a Jesus, supunham que as suas necessidades como seres humanos eram limitadas às suas necessidades físicas. E o Wiersbe está falando isso aí para lembrar a gente o seguinte: por que aquela galera estava atrás de Jesus? Porque eles reconheciam que Jesus era Deus? Porque eles amavam Jesus? Porque eles olhavam para Jesus e sabiam que Jesus era o Messias? Não. Eles estavam atrás de Jesus porque eles estavam querendo cura para suas doenças e comida para suas barrigas. Olha o que o Wiersbe fala na sequência do texto. Eles eram, por conseguinte, muito prontos a aceitar Jesus como um Cristo político, que seria o fornecedor de comida barata e estabeleceria uma utopia econômica que tornaria a tarefa de satisfazer essas necessidades físicas menos trabalhosa. Vamos seguir esse cara que tem comida de graça. Esses 5 mil, eles estavam atrás de Jesus não porque eles tinham verdadeiras intenções de amor, verdadeiras intenções de reconhecer a divindade de Jesus. Não, eles estavam seguindo a Jesus porque eles queriam encher as suas barrigas. Aí você vê 2 pontos. Primeiro ponto, eu e você. Nós. Por que nós estamos atrás de Jesus? Será que a nossa percepção de seguir a Jesus é a correta? Eu vejo pessoas indo atrás de Jesus porque querem trocar de carro, porque querem um emprego melhor,
porque querem comprar um certo tipo de roupa, porque querem vestir num certo contexto de vida, porque querem fazer de Jesus otário. Tipo aquele negócio assim: vem aqui, dê R$1 que Deus vai te dar 100. Vem aqui, dê 100 que Deus vai te dar 1000. E Deus é otário, né? Deus está sempre perdendo. E aquela galera estava nessa pegada: vamos aí, vamos atrás desse cara, é comida de graça, pô. E tem muita gente que está seguindo a Jesus desse jeito. Inicialmente, o que nós vemos no texto é Jesus olhando para essas pessoas e, mesmo sabendo as más intenções dos corações dela, Jesus se compadece dessas pessoas. Jesus se compadece dessas pessoas por causa da miséria espiritual dessas pessoas, não por causa das suas barrigas. Jesus se compadece dessas pessoas porque eles estão diante do Deus vivo, do Filho de Deus, mas eles não conseguem olhá-lo como Filho de Deus, eles o olham simplesmente como um político em época de campanha eleitoral que está distribuindo cesta básica e bujão de gás. É assim que essa galera está olhando para Jesus. Eles estão diante do Filho de Deus, mas eles não conseguem olhá-lo, admirá-lo, adorá-lo, buscá-lo como Deus. Eles estão buscando Jesus como político em campanha. O que você vai dar? Quero bujão de gás, eu quero uma cesta básica. Estão indo atrás de Jesus, desse jeito. E é por isso que Jesus se compadece deles. E o importante que João nos ressalta não é a multiplicação de pães em si, mas é o poder de Jesus. É o poder de Jesus de suprir as necessidades, mesmo as mais tolas, do seu povo, de oferecer graça, mesmo àqueles que não conseguem reconhecê-lo, de mostrar o seu poder e glória, mesmo para aqueles que ele deveria demonstrar o seu desprezo. E é esse a ênfase do Evangelho de João: mostrar esse Deus todo-poderoso, que demonstra todo o seu poder para alimentar de 5 pães e 2 peixes uma multidão de 15 mil pessoas. 15 mil. 5 mil homens. Mas contando as mulheres e crianças, eu vou jogar para os 15 mil, né, contando que não, é porque eu estou sendo assim, misericordioso, porque assim, se você contar um judeu, se você contasse homem e mulher, esposa, já daria 10 mil. Agora, se você desse ali para aquela galera um filho para cada um, chegaria a 15 mil. Mas conhecendo judeu, que é bem parecido com o cearense, igual minha mãe, minha avó, esse povo aí, que tem de carrada, né? Judeu é assim, tem de 10 para cima, né? Então, você pode botar uma multidão, galera. Pode botar um estádio de futebol aí, que não merecia receber nada de Jesus, mas mesmo assim Jesus oferece para eles o seu poder, a sua graça. Então, nós podemos ver as omissões de João. Por que João omite algumas coisas? Por exemplo, João omite o milagre que Jesus e os discípulos fizeram naquele dia. Por que Jesus não fala que Jesus passou João não fala que Jesus passou o dia inteiro fazendo milagres? Porque João tem uma ênfase só: não mostrar um homem milagreiro que está passando aí o dia inteiro fazendo um monte de milagres. Mas João tem um enfoque, ele tem um propósito: mostrar alguém extremamente poderoso, que pode de 5 pães e 2 peixes alimentar uma multidão. Outra coisa que as omissões, ele omite que grande parte do cansaço e da fome dos discípulos. Ele não fala que os discípulos estavam cansados, ele não fala que os discípulos estavam com fome, ele não fala que os discípulos serviram a comida, eles não falam nada. Por quê? Porque os discípulos não interessam. Os discípulos são só serviçais. Quem que importa de fato? É André? É Felipe? Não. Quando João fala dos discípulos, ele fala desses discípulos como alguém que não podia fazer nada. Um diz assim: não tem como. O outro faz piada. Mas o que fica evidente é que ambos são incapazes de resolver o problema daquela multidão.
Então os discípulos, os 12, dentro do contexto e da perspectiva de João, são desnecessários ser mencionados nada acerca deles. O que importa? Que Jesus é Deus. Que Ele seja glorificado. Que Ele seja reconhecido. Que no final das contas, ao olhar aquele dia, e João sai com essa impressão daquele dia, Jesus é extremamente poderoso para suprir as necessidades do seu povo. Eu não preciso de Filipe, eu não preciso de André, eu não preciso de ninguém, eu preciso de Jesus. E toda a argumentação deles quanto à alimentação da multidão, também João não fala, porque não importa. Não importa o que eles pensam. O que importa é o que Jesus pode fazer. Bom, e o que João nos revela, que os outros evangelhos não revelam? Uma frasezinha muito interessante. Ele é o único que menciona a onisciência de Jesus. Ele diz assim, olha, ele só perguntou para Filipe onde é que dava para comprar comida, não era porque ele sabia que Filipe podia dar alguma indicação. Era para atestar, deixar comprovada a incompetência dos homens de suprir a necessidade dos outros homens. E o texto fala, ele só perguntou isso porque ele sabia o que iria fazer depois, que era multiplicar os pães. Ele só perguntou isso para ensinar para Filipe e para André que o que importava de tudo o que estava acontecendo ali, que mesmo eles tendo feito milagres durante o dia inteiro, eles não eram nada. Que no fim das contas da vida humana, da existência humana, o único que importa e o único que pode trazer provisão e satisfação para o povo de Deus é Jesus. Somente Jesus. Ele colocado como Deus nos nossos corações. Então, a incapacidade dos apóstolos é contrastada com a capacidade de Jesus. Olha lá, o texto também nos diz que Jesus chama um pequeno menino. Tinha um moleque lá, piazinho, só fase aí dos seus 10, 11 anos de idade, piazinho. Me faça uma pergunta para você. Em algum momento Jesus pediu autorização do menino? Jesus chegou, menininho, vem cá falar com o tio. Ou você pode dar os seus pãezinhos, os seus peixinhos? Jesus faz isso? Jesus não faz isso. Jesus faz isso com os apóstolos. Vai lá e dá comida a vocês para eles. Aí os apóstolos olham para o bolso e falam, não, dinheiro não dá, é muita gente, estamos num lugar muito longe. Eles dão uma desculpa qualquer. Os apóstolos fazem isso. Aqueles que deveriam ser dispostos a servir a Jesus. Mas ele pega um moleque, um menino, pequenininho, que estava ali com a lancheirinha dele, do tio Patinhas lá. E aí quando chegou no fim do dia, o molequinho abriu a lancheirinha dele e falou, deixa eu comer meu lanchinho que a mamãe embrulhou para mim. E aí Jesus chega e fala, me dá o seu lanche aqui. Ele não pede permissão para o menino, ele não pede autorização do menino, ele não pede se o menino pode pegar, ele simplesmente vai e fala, vai lá e pega esse pão e esse peixe. E ele está demonstrando com isso que ele é soberano sobre todas as coisas. Agora, os apóstolos, quando foram pedidos que fizessem alguma coisa, o que eles fizeram? Reclamaram, não é? Jesus fez um pedido para eles, olha, vê o que vocês podem fazer aí e tal. O que eles fizeram? Reclamaram. Para o menino, foi pedido alguma coisa? Não. E o que ele fez? Reclamou? O texto não fala nada sobre o menino, simplesmente ele deu. Jesus pediu? Toma. O que está sendo contrastado aqui? Os poderosões que andaram o dia inteiro fazendo milagre, que andaram o dia inteiro pregando, são requeridos a obedecer a Jesus e eles se recusam. E um pivetinho, moleque, está ali com o lanchinho dele. O lanchinho dele é requerido e ele simplesmente o dá de todo o coração.
Olha só. E é uma comida simples. O texto fala que ele tinha 5 pães de cevada. O pão de cevada era o pão do pobre. Porque a cevada, ela cresce mais rápido do que o trigo. Ela demora 1 mês a menos do que o trigo para crescer. A cevada não precisa ser regada, não precisa de irrigação artificial. A cevada suporta melhor as intempéries do tempo. E a cevada nasce em qualquer canto, é tipo erva, tipo praga. Onde você jogar, nasce. Então eles gostavam de plantar cevada nos pés de morro, porque aí as vacas e os burros, os jumentos não podiam comer. O trigo já era mais difícil, você precisa de um campo, precisa arar, precisa regar, precisa tomar cuidado. Se fizer frio demais, estraga, não sei o quê. Então, a cevada era comida do pobre. Pão de cevada era o pão mais vagabundo que tinha. Pãozinho desse tamanho, tinha 5. E ao mesmo tempo, 2 peixinhos. Só que a palavra, existe 2 palavras no grego para peixe. A palavra ictus e a palavra que ele usa aí. E a palavra que ele usa aí é um peixinho do tamanho de uma sardinha. É um peixinho que dá lá no mar da Galileia, num cantão do mar lá, que os caras pegam de rede, mas é um peixinho pobre, sabe peixinho de pobre? Sardinha. Peixe pobre. Não era atum. Era sardinha. O molequinho tinha 5 pãozinhos de cevada, de pobre, e 2 empadinhas lá, 2 sanduichinhos lá, com peixinho para comer no almoço. Agora, os caras, os discípulos, eles tinham dinheiro. Tanto é que quando Jesus falou para dar para a multidão, eles botaram a mão no bolso e começaram a calcular. E aí você vê uma situação. O cara que fez milagre o dia inteiro, que conhecia o Evangelho e que tinha dinheiro, não está disposto a abrir mão. O molequinho pobre, que só tinha aquele lanchinho de pobre, quando foi requerido, deu o que Jesus queria que ele desse. Esse é o contraste. Olhando essa cena, qual é você? Aquele que está mais preocupado com o seu cansaço? Aquele que está mais preocupado com o seu dinheiro? Aquele que está mais preocupado com os seus interesses pessoais? Aquele que quando Jesus pede alguma coisa fala assim: ah não, é muito difícil. Ah não, não tenho condição. Ah não vou não, não dá. Ou você é igual a esse menino, que mesmo tendo pouco, mesmo sendo pobre, mesmo numa condição que ele sabia que a comidinha dele não dava para aquela multidão, ele olha para Jesus e diz: se é Jesus que está pedindo, está aqui. Quem é você nessa história? Aquele que se recusa a fazer as coisas que Deus manda, por causa das dificuldades, por causa da falta de recursos, por causa de você mesmo? Ou aquele que obedece a Deus, mesmo na sua simplicidade, mesmo sem ter, mesmo sem conseguir? Quem é você? É isso que João está nos levando a pensar. E a resposta a essa pergunta é a resposta de uma outra pergunta: quem é Jesus para você? Porque o que Jesus está mostrando é que tanto aquela multidão como os seus apóstolos não viam ele como Deus. Mas aquele menino viu. Eu me lembro daquela outra fala de Jesus de que nós devemos ter a fé como a das crianças. Uma fé que olha para as impossibilidades e crê. Mas enfim, falando sobre isso, Arthur Pink diz o seguinte: nós nunca precisamos ficar ansiosos de que não tenhamos o suficiente para as nossas necessidades, ou até para ajudar quem precisa. Deus nunca permitirá que o doador generoso seja um perdedor. É o mesquinho que empobrece. O menino teve muito mais no final da história do que ele tinha no começo. O menino tinha só 5 pães e 2 peixes. E Jesus deu para ele o quanto ele quisesse comer. E não só para ele, mas para toda aquela multidão. Os pensamentos finais.
sinais da nossa incapacidade e o sinal da capacidade de Deus. Filipe, quando foi questionado, achou que o problema era dinheiro. Né? A incapacidade de Filipe de ver que Jesus era Deus. Né? Filipe, onde é que a gente vai comprar pão? Ele olhou para o bolso e falou, não dá. Então, ele sugeriu que o dinheiro era a solução para o problema. E tem muitas pessoas assim hoje, vivendo a sua vida e procurando Jesus pensando o seguinte, eu vou procurar Jesus porque o que vai resolver os problemas da minha vida é dinheiro. O que vai me fazer feliz é uma casa melhor, um carro melhor, um emprego maior, um salário maior, uma roupa melhor, um celular novo. E tem muita gente assim, olhando para Jesus, e quando é chamado a crer em Jesus, a confiar em Jesus, ele não consegue, porque o foco dele não está em Jesus, no poder de Jesus, na divindade de Jesus. O foco dele está no dinheiro. E aí, do jeito que André fez, ele vai fazer. Como ele não tem fé em Jesus, ele vai olhar e vai dizer assim, não dá. E muitas pessoas estão vivendo assim. Vidas nessa perdição. O meu problema e a minha solução é o dinheiro. Mas eu quero te trazer uma notícia, querido. O seu problema não é o dinheiro. E a solução para a sua vida não é dinheiro. Não é isso que Jesus veio te oferecer. Não é isso que Jesus tem para dar. Outro foco é, André, por exemplo, olhou para as pessoas como solução. Mas de tudo que tem aqui, só tem esse moleque aqui, com 5 pães e 2 peixes. E ele achava que ele poderia resolver aquela solução se tivesse alguém com muita comida, ou com muito dinheiro para comprar comida. Então tem muitas pessoas que vão vivendo nesse mundo achando que o que vai resolver os seus problemas é alguém. É o seu marido, é a sua esposa, é o seu patrão, é o gerente do seu banco, é um amigo, é um parente, é um casamento, ou é um divórcio, ou é se aproximar, ou se afastar, ou crer ou descrer. E colocam a sua fé, ao invés de olhar para Jesus, eles olham para as pessoas. E a solução para a vida delas vai ser a solução de André, sempre insatisfatória. Porque as pessoas vão ser sempre aquele menininho, com 5 pães e 2 peixes, que não tem nada para oferecer para aquela multidão. Não era aquele menininho com seus 5 pães e 2 peixes que traria a solução para aquela multidão. Mas ele não conseguia ver isso, porque ele só conseguia olhar para as pessoas e não olhava para Jesus. Existe um outro problema que João não fala, mas os apóstolos falam, que é, se livra do problema. Os discípulos disseram para Jesus, envia essa galera para longe, deixa que eles cuidem de si mesmos. E tem algumas pessoas que acham que a solução para a sua vida é fugir do problema. Ao invés de enfrentar, olhar para Jesus e fazer aquilo que Jesus quer, ele foge. Ele foge da igreja, ele foge da oração, ele foge da palavra, ele foge de qualquer pessoa que possa conduzi-lo a Jesus. Ele se livra do problema. Ele entra num quarto, tranca a porta, apaga a luz, deita na cama e chora o dia inteiro. Ele entra em depressão. Ele pega uma arma, uma corda, alguma coisa, amarra no pescoço, dá um tiro na cabeça. Ele vai num psiquiatra e se entope de remédio. E toma remédio para viver igual um zumbi. Remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para comer, remédio para falar, remédio para pensar, remédio para sorrir. E ele acha que dessa maneira ele está solucionando o problema. Eu fujo dele. Então se eu tenho um problema com a minha mulher, eu peço divórcio. Eu fujo. Em vez de eu resolver o problema, em vez de olhar para quem pode trazer a solução do problema, eu ajo que nem os discípulos. Manda essa galera embora.
porque eles não conseguiam olhar para Jesus. Mas a solução do problema só estava em Jesus. E Jesus comprova que Ele é a única solução para qualquer coisa da nossa vida. A solução para os nossos problemas não está em mais dinheiro. A solução para os nossos problemas não está em fugir do problema. E não está também em qualquer pessoa. A solução para a nossa vida está em Jesus Cristo. E se nós olharmos para Ele e colocarmos a Ele como Senhor e Rei dos nossos corações, e deixarmos com que Ele conduza e domine a nossa vida, todos os nossos problemas serão providos por Ele, serão solucionados por Ele, porque eu coloquei Ele como sendo o foco do meu coração. Não sou mais eu que vivo, é Ele que vive em mim. Não vivo mais essa vida da carne, mas eu vivo agora a vida que Cristo é a solução, que Ele é o provedor. Ele é o provedor das minhas tristezas, Ele é o provedor das minhas necessidades financeiras, Ele é o provedor do meu casamento, Ele é o provedor da criação dos meus filhos, Ele é o provedor da minha vida, Ele é a fonte da minha alegria, Ele é a fonte dos meus propósitos, da minha razão de viver. Era isso que, infelizmente, naquele momento, nem aquela multidão, nem os próprios apóstolos, só aquele menininho conseguiram ver e pegar o pouquinho que tinha e entregar nas mãos do Senhor Jesus. E com a fé daquele pequeno menino, Jesus alimentou toda aquela multidão. Essa última frase que nós temos aí é muito legal, do Warren Wiersbe. Ele diz assim: a lição prática desse texto é clara. Sempre que houver uma necessidade, dar tudo o que você tem a Jesus e deixar que Ele faça o resto. É você se entregar a Jesus. Jesus, eu não tenho nada, eu não tenho fé, eu não tenho coragem, eu não tenho forças, eu não tenho nada. O mínimo que eu sou humilde, eu sou simples, eu não estudei, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro, eu não tenho capacidade, eu não sei fazer. Pega tudo isso que você não tem, e que é tão pouquinho, por mais pobre que seja, por menor que seja, e coloque nas mãos de Jesus. Aí ele diz: comece com o que você tem, mas certifique-se de dar tudo. Começa com o que você tem, mas tenha uma certeza de se entregar completamente para Jesus. Quem você é nessa história? Aquela multidão? Os apóstolos? Ou aquele menino? O único que reconheceu que Jesus era Deus foi aquele menino, que deu tudo e que por isso foi usado por Jesus, mesmo tendo tão pouco. E você? Qual é a sua resposta? Quem está no trono do seu coração? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Responda isso para Deus, para Jesus. Quem manda na sua vida? Quem dirige? Quem determina? Quem faz? Quem é o rei? Quem é Deus? Eu? Você? Alguém? Dinheiro? Ou Jesus? Quem é? Senhor Deus, a Tua palavra foi pregada, ela é bem clara. E eu tenho certeza que quando o Senhor olha para a gente, não é diferente do olhar que o Senhor teve para aquela multidão. Compaixão é o que o Senhor tem de nós, pelos nossos pecados, pela nossa pequenez,
pela nossa falta de fé, pela nossa busca ao Senhor interesseira, querendo suprir os nossos próprios estômagos. Talvez, Senhor, alguns de nós sejam como aqueles discípulos que até fazem milagres e falam que creem e anunciam o Evangelho, mas que quando são chamados para Jesus reinar, sempre colocam obstáculos. Porque eles não conseguem olhar para Jesus como Deus. Eles só conseguem olhar para as suas incapacidades, para o seu bolso, para as pessoas. Ou até mesmo fugindo dos problemas. Mas hoje nós somos confrontados com aquele pequeno menino, com aquela comida pobre, mas que olhou para Jesus e viu nele o verdadeiro Deus. E através daquela pequena fé, daquela oferta pobre e miserável, o Senhor satisfez todo o seu povo. E o foco dessa história toda não são os discípulos, não é a multidão, nem o menino, mas é quem é Jesus para nós. E eu quero te pedir, ó Deus, que o seu Espírito Santo esteja sondando cada coração e levando cada coração a responder essa pergunta. Que para que nós experimentemos a verdadeira satisfação é encontrada em uma única resposta: Jesus Cristo é Deus. Ele é tudo para mim. A Ele eu entrego tudo. Eu entrego meu coração, eu entrego minha vida, eu entrego meus bens, eu entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou, minha família, minha esposa, meu marido, meus filhos, meu trabalho, tudo. Por menor que seja, eu coloco nas mãos de Jesus. Que seja essa, Deus, a resposta de cada coração aqui. Que a tua compaixão e a tua misericórdia possa levar cada um aqui a ser suprido pela tua graça. E assim responda do fundo do meu coração, do fundo do coração de cada um, que só Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E eu oro e dou graças no nome do Senhor Jesus. Amém?